Rapaziada, vamos trazer aqui para vocês agora um corte do Seleção Sport TV, onde Conrado, André Rizek, Elano e D'Alessandro discutiram, falaram sobre esse momento do Bahia, mesmo com o revés diante da equipe do Flamengo. E no final tem uma fala muito importante, no meu ponto de vista, de Conrado, quando ele traz que o torcedor do Bahia tem que estar orgulhoso. O torcedor do Bahia tem que estar orgulhoso porque foi um jogo simbólico, não pelo resultado, mas pelo Bahia mostrar que de certa forma tem mudado de patamar, né? Não foi um Bahia que só jogou de igual para igual contra o Flamengo e se preparou para poder enfrentar o Flamengo. É um Bahia que tem jogado todos os jogos bem, apesar de oscilar em um momento ou outro ali das partidas, como foi contra o Criciúma e contra o Fortaleza. E o Bahia tem jogado pela liderança, buscando a liderança, indo atrás dessa liderança. E a consequência de quem está mirando lá em cima é ficar naquela região ali de cima, né? E eu acho que essa fala do Conrado é muito pertinente. Mas enfim, já falei muito aqui em outros vídeos, em outros conteúdos, em outras oportunidades. Vou trazer aqui o que ele disse para vocês poderem entender. Confira. Mas a gente abre o programa falando de Campeonato Brasileiro e da liderança que o Flamengo conseguiu manter na raça. A gente diz na raça porque, assim, o jogo, pelo menos na minha visão, parecia se encaminhar já para o empate. O Flamengo estava... Flamengo. O que restou do Flamengo nessa data FIFA, né? O time está esfacelado, porque além da data FIFA, tem os desfalques habituais e os desfalques que os jogos têm gerado durante as partidas para o Flamengo. Então, assim, o que restou do Flamengo que estava em campo ontem no Maracanã parecia estar se dirigindo para o empate, mas o Flamengo não parou de acreditar em nenhum momento. E esse cidadão aqui entrou no time e tem sido muito importante. Fez o gol da vitória no apagar das luzes. Vamos rodar os melhores momentos? A gente trouxe essa manchete. Líder na raça. Como é que vocês classificariam a vitória do Flamengo ontem no Maracanã? Eu tive a sorte de assistir, né? Nós fomos no estádio. Eu acho que o Flamengo sofreu bastante, né? Eu acho que o Bahia fez um jogo muito bom, né? O Bahia juntou muito jogador de bom pé, jogador intenso, jogador de posse de bola, de jogador de apoio. E comandou o primeiro tempo, o Flamengo sofreu muito sem a bola. Sem a bola. O Bahia teve a bola, teve o controle praticamente grande parte do primeiro tempo. O Flamengo faz o gol num momento que de repente não merecia. Mas é aquela coisa, né? É uma equipe que tem jogadores de qualidade, jogadores diferenciados. E quando tu dá espaço, tu pode sofrer. O Bahia chegou várias vezes no gol do Flamengo, mas também sem muito perigo, né? Teve muito mais controle, a posse de bola. Eu volto a repetir, o Flamengo sofreu bastante. No segundo tempo melhorou com a entrada do Alan, controlou melhor o meio-campo, controlou a bola, teve mais a bola, colocou o Gerson pela direita. O Bahia baixou um pouco a intensidade também. E aí se viu por momentos o Flamengo que a gente espera, que é o Flamengo controlador do jogo, controlando o jogo, tendo mais posse e ganhando um jogo no sufoco, né, no final. Mas foi um bom jogo e acho que o Bahia fez um jogo muito bom também, né? Mesmo que perdendo, eu acho que o Bahia conseguiu fazer um jogo à altura do que precisava. Como é que você viu a vitória rubro-negra ontem no Maracanã, Elano? Eu acho que o empate mais justo seria o empate. Resultado que eu digo assim, eu acho que pelas duas equipes se apresentaram. O Bahia é uma equipe, é legal que você vê assim, as características, o time com a cara do treinador, né? Você vê o Rogério com posse de bola, com as extremidades, com os laterais atacando muito por fora. E o Flamengo, com jogadores que têm as suas características, né? O Lohan teve ali 2, 3 oportunidades no primeiro tempo. O Bahia, se o Bahia sai na frente, ele geraria uma grande dificuldade para o Flamengo conseguir reverter. Porque o Bahia fez uma noite de um futebol para enfrentar o Flamengo dentro do Maracanã muito bem. Bem organizado, conseguiu ficar com a posse de bola a maioria do tempo ali, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E o Flamengo, mas o Flamengo é isso aí, o Flamengo é muita qualidade, é um Flamengo que joga dentro de casa, não sei exatamente o público de ontem, mas está beirando ali os 40, 45 mil, se não passar disso. Nós tivemos no Maracanã ontem, e o Flamengo é um time que tem muita qualidade. Se você tem as oportunidades, não mata, em algum momento, ou a bola parada, ou individualismo, a troca de jogador do Flamengo, o nível, ele, quando um não está bem, entra, o outro se eleva. Com a entrada do Gabigol,
O Gabigol traz uma atmosfera diferente. No segundo tempo, né? Ele entra no jogo. Exatamente, ele entra no segundo tempo, a torcida parece não, vem junto. A atmosfera do time do Flamengo muda, e o Flamengo cresce um pouco, o Bruno Henrique... Sim, ele não fez muita diferença técnica, né? Mas você está falando do ambiente, né? Do ambiente, é isso aí. Não é questão que ele não conseguiu mudar o jogo, mas ele mudou a atmosfera de um jogo que estava ele cria um ambiente diferente, né? Perdendo, assim, estava ficando um pouco mais morno, né? Os caras meio que, o resultado vai ser esse mesmo. Mas, assim, a bola parada é um fator que tem decidido muitos jogos, né? O Davi Luiz é um cara que agride muito bem a bola. Foi um bom jogo. Mas, assim, eu acho que o Bahia se comportou bem dentro do que o Rogério propôs para o Bahia. Cara, impressionante, assim, porque o Flamengo está esfacelado, né? No Data FIFA, né? O Data FIFA acabou com o Flamengo, as convocações para a Copa América. Aí ele não tinha ontem ainda o Fabrício Bruno suspenso. Cebolinha voltou, mas sentiu, teve que sair. Você olha a escalação, é claro que o time é bom. Eu ia falar mas, disso. assim, o time é bom, mas é um time mexido, um time novo, não é o time titular. E você pega 3 rodadas já nesse estado, o Flamengo soma 7 pontos de 9 possíveis, com 2 gols marcados no apagar das luzes, para buscar um bom empate contra o Furacão em Curitiba e a vitória contra um concorrente direto, que é o Bahia nesse momento, na parte de cima da tabela. Então você somou 7 pontos de 9 possíveis quando, se ele tivesse perdido, somado só 3, por exemplo, você ia falar que era desculpável pelas circunstâncias. E o Flamengo consegue tirar 7 pontos de 9, cara. E agora enfrentando 2 times lá em cima, brigando pela liderança, que ainda tem esse detalhe ainda, né? Enfrentou grandes adversários. Mas assim, sobre o Flamengo se preparou para esse momento. E não só agora, né? Você pega essa fase recente do Flamengo, reestruturação, bem financeiramente. Por que a gente fala ano após ano aqui que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul? Eu falo que é o melhor elenco disparado. É por causa disso. Então, tudo que você trouxe, né, Zé, tá certo, tá desfacelado. 5 jogadores em Copa América, mais algumas lesões, suspensões. Mas, mesmo assim, o time do Flamengo entrou em campo ontem, era muito forte e era mais forte do que o do Bahia. Não tô Menos entrosado, talvez, mas exatamente, não pelo entrosamento. Estou falando pelos nomes. Olha quem fez o gol, Davi Luiz. Davi Luiz é reserva. Você falou que o Cebolinha se machucou. Entrou Bruno Henrique. Pô, quem mudou o jogo que o Elano falou? Gabigol. Então, é um elenco muito forte. Então, o Flamengo tem total mérito nisso. Por outro lado, você vê, você tem aí Ayrton Lucas e Vinha. Aí o Vinha tá fora. O Ayrton Lucas sai, sentiu, entra um zagueiro, o Cleiton, que pode jogar ali, né? Já jogou o Léo Pereira antes. Okay. Tem vários outros times também estão fazendo essas Você essas se prepara para uma mudanças temporada, mas você não se prepara para o que está acontecendo hoje. O que eu estou falando que é o mérito do Flamengo, claro, primeiro em se reestruturar para ter todo esse dinheiro e usar bem esse dinheiro, porque tem muita gente que acha, não, o Flamengo não tem que contratar tanto jogador bom, não pode ter esse medalhão no banco, porque isso não vai dar certo. Tá aí provando, ano após ano, que quando precisa, você tem um cara forte, porque não adianta ter um cara, é bom, daqui a 3 anos, um cara muito novo. Não, o Flamengo tem caras preparados. Só não vamos normalizar, né? Léo Ortiz jogando de volante, isso, né? Eu ia falar isso aí. Mas o Alan que entrou muito bem ontem, cara, o Flamengo foi buscar no campeão brasileiro Atlético Mineiro o Alan, que era um dos principais jogadores do time, e é banco do Flamengo. Então, de novo, isso aqui é um elogio ao Flamengo por tudo que fez nos últimos anos para chegar nesse momento, ter um elenco tão forte. Então, é verdade, tá? É problema. Eu tô surpreso com esses notável, 7 pontos em 9 jogos. É eu esperava menos. E não pela qualidade dos jogadores, mas pelas dificuldades, cara, que é você se ver da noite pro dia. Não é que você vai perdendo o jogador durante a competição, da noite pro dia, meio time tá fora. Eu queria citar 2 jogadores que eu acho que, ao meu ver, são muito importantes dentro da estrutura. Mesmo que o Flamengo hoje tenha um elenco forte, tenha reposição, que são De La Cruz e Arrascaeta. Sim, por isso que o Alan é reserva e o Alan, com o Atlético Mineiro, que foi campeão, jogou a maioria dos jogos de titular. E era um dos pilares do time. Mas eu acho que esses 2 jogadores representam muito. Nossa, é uma questão técnica, falando tecnicamente, taticamente dentro da estrutura do Flamengo, eles demonstraram, Arrascaeta bem demonstrado, mas De La Cruz se adaptou muito bem e muito rápido. Era o melhor do time no campeonato até ser convocado, De La Cruz. Então, eu queria citar esses 2 jogadores que, para mim, dentro da estrutura, Ortiz jogou numa posição que não é dele, zagueiro. Joguei com ele, em algum momento jogou na posição, o Tite sabe na base disso. ele já jogou assim, volante, mas hoje é zagueiro. Não é dele, né? Isso. Então ele sofreu muito aí no meio campo. Eu acho que é inevitável, né, para um clube grande. O tamanho do Flamengo, o nome dos jogadores que nós estamos citando, e eles não irem para a seleção também. Mas eu entendo, assim, que eu concordo com o Rizek falou, a questão do desentrosamento. Concordo com o Conrado, que é um bom time.
Que é um time que, se fosse esse time para disputar o brasileiro todo treinado, a gente estaria falando a mesma coisa, que estaria brigando pelo título. Sim. Porque é um baita time. É um time de muita qualidade. Então, que nem o Rizek falou, são 10 por jogo, 10 pontos, somaram 7. Em 9 pontos possíveis, somaram 7. 7. Se conseguiram fazer isso até agora, imagina agora motivado. Com um entrosamento maior, porque quando se joga, você tem um entrosamento, vai entendendo ali no dia a dia onde está a dificuldade, o que fez de errado, o que fez de certo. Consequentemente, no meio do caminho vai ter uma derrota ou outra. Mas assim, eu vejo o Flamengo, assim, tudo que vem acontecendo normal, mas quando se consegue uma vitória, eu acho que é mais fácil você caminhar. E esses 2 jogadores que você citou, né, Dali? Eles vão fazer falta para qualquer time. E o nível de concentração está muito alto. Para você buscar 2 gols, né? Contra o Furacão fora de casa, contra o Bahia no Maracanã, 2 concorrentes direto. No finzinho do jogo, é porque o time está querendo muito, né? Vou falar rapidinho, que bola do Pedro, né? O Pedro é um 9 diferente, né? Que escorada certinho. O detalhe para mim, assim, só ele pode falar, né? Se ele pensou tão rápido assim, mas acho que sim. Ele sabe que é o Gerson canhoto que está vindo. Então ele não dá aquela escorada reta na frente da área que ficaria na direita do Gerson. Ele abre mais a bola saindo para o Gerson já pegar de canhota, assim. Como é bom ter um centroavante assim, né? Que ele não só faz gols, né? Que já é muito bom, né? Você tem aquele 9 que é o fazedor de gols. Mas ele joga junto, ele dá assistência, ele faz tabela. É um nível técnico, né? Muito alto do Pedro. E ele tem sido, assim, tem feito um ano espetacular mais uma vez com essa camisa. E como vem jogando o Gerson, né? Desde o jogo contra o Corinthians no Maracanã, que ele foi destaque, ele vem numa sequência assim de protagonista do time, né? Ontem de novo, comandou o meio-campo do Flamengo. Ele está fazendo jus ao apelido que ele sempre teve, né? Principalmente quando ele chega em 2019 de Coringa, né? Jogando em vários. Ele está jogando de segundo, no segundo tempo precisou, ele vai jogar na direita de novo e vai bem nas duas. Ele faz o gol e sofre a falta do segundo gol, lá na extremidade. E bate. Bate a falta. Eu acho que tem muito a ver com a inteligência do jogador, né? Ele é muito inteligente para jogar em diversas posições. Eu vejo ele... Ontem eu fiquei apavorado com o lance dele, que recupera a bola. Eu acho que foi escanteio para o Flamengo. Ele vai atrás do Cauli, eu acho. Cauli, ele rouba a bola e dribla o cara na sequência. E ataca. Sim. Porque Muita a gente força. pode correr atrás do cara, roubar a bola, mas depois para atacar estamos cansados. Ele tem essa força, ele tem ele que bate. essa força física que permite ele jogar em diferentes posições. E a inteligência dele também é absurda, né? E voltando de uma cirurgia renal, né, cara? A gente não pode nunca esquecer isso, né? Esse ano ele passou por uma cirurgia delicada, assim, era uma questão delicada. E ele voltou muito bem, cara. A importância desses caras, né, dentro do elenco, quando tem essas dificuldades de jogadores que saem para a seleção, né? Esse tipo de jogador, para o treinador, quando fica, é no mesmo tempo que a gente olha para as dificuldades, o treinador ele olha para as coisas boas que ele tem dentro do elenco, né? O Léo Ortiz jogou de volante. Não é um cara que participa tanto do jogo quanto o volante com a bola, mas sem a bola é um cara que teve 3, 4 contra-ataques ali perigoso o Bahia, que ele acaba neutralizando ali, roubando a bola. E o Gerson é esse cara, né? O treinador é o cara que vai para tiro da direita, coloca ele lá e coloca o meia. É o cara do tiro 10, ele vai de 10 e ele coloca um volante. Precisa de um extremo. Você era um pouco assim, bastante assim como jogador também, né? É. Fazia uma lateral, fazia volante, fazia armação. Eu tinha que ser, Zé. Fazia eu tinha também, que ser, né? meu time era muito bom também. Então assim, eu tinha que nem eu ganhei o Campeonato Brasileiro sendo o terceiro homem pela direita, né? Aí depois de 2004 eu ganhei como 10, que o Diego foi vendido. Era a minha posição de origem, era 10, né? Só que a minha carreira, eu fui olhando para os meus amigos ali, eu fui dando uma adaptada. É? Porque eu me sentia muito bem, assim como eu vejo muito o Gerson, como o Everton Ribeiro era para o Arrascaeta no Flamengo, é um suporte para o 10. E esse suporte é importante. Por isso que é importante a chegada do De La Cruz no Flamengo. O Arrascaeta, de novo, ele tem um suporte nessa questão de qualidade. Assim eu vejo também no Lohan. O Roland é um cara que, quando tem o Gerson, tem os caras de qualidade, né, Dali? Tá ali do lado, os volantes, os meias, um Divide segundo a responsabilidade. para dividir essa qualidade é importante. Então eu sempre é bem isso, Isaac, essa adaptação. Então assim, a gente é um prato cheio para o treinador, porque eu preciso ser mais ofensivo. Puta, me colocava na lateral e colocava um outro extremo na frente. Então basicamente a gente ia atacar mais por aquele lado. Então o segundo volante, por exemplo, que eu joguei na seleção de segundo volante, Brasil e Chile, num jogo em Londres, eu acho, se eu não me engano, foi 4-1 para nós. Eu jogo de segundo volante junto com o Gilberto Silva. Que aí era Ronaldinho, Kaká, Robinho e Luiz Fabiano. Então não tinha como eu jogar para frente. Na meia não tinha espaço. Dá para correr para esses caras, não dá? Na meia Dá não para tinha correr. espaço. Na minha Só que a hora que eu vejo muito não. isso no time do Flamengo.
que nem todo mundo que pega a bola, você pega a bola com toda essa qualidade na frente, você tem muitos jogadores de passe. E eu acho que falta um pouco, no futebol brasileiro em geral, arriscar um pouco mais, quebrar essas linhas. O gol do Bahia, assim, acerta um passe por dentro. O Canu dá o passe por dentro. Acerta o passe, o zagueiro acerta o passe. O João Lucas, eu acho que ele domina, já domina orientado e faz o passe para o gol do Bahia. Então, o Brasil, a gente vê isso mais na Europa. A gente fala muito do Toni Kroos, porque o Kroos, ele arrisca os passes. Ele erra pouco, porque ele joga de frente. Normalmente, ele não está pressionado. Só que ele consegue achar os passes entre linhas, que é através desses passes, que às vezes você erra muito, às vezes o cara fica preocupado em errar e acaba deixando de fazer. Só que quando acerta, você vai errar 5, 6. Se acertou 1 ou 2, você vai sair um gol. É perigo. Então, às vezes, ontem o gol do Bahia, se a gente conseguir colocar de novo para ver, o passe, né, quando quebra as linhas, sai o gol do Bahia. E dá pra. A gente vai ver, que mostra bem isso que você está falando, que olha o que acontece. Olha o Léo Pereira. Quando a bola entra no Jean Lucas, o Léo Pereira, corro para trás ou corro para frente? Aí o Léo Pereira sai da linha da zaga, o Léo Pereira que vai tá ali fora. Aí o Ayrton Lucas tenta fazer a cobertura e não dá. É justamente esse passe que o Elano falou, né? Que vem por dentro do Canu lá atrás, né? Zagueiro. Muito bem feito o passe. Só para aproveitar para falar do Bahia, né? Claro que a gente está falando do Flamengo, foi o líder que ganhou o jogo. Assim, ninguém fica orgulhoso de perder, né? De derrota. Mas eu acho que o torcedor do Bahia tem que ficar orgulhoso com um jogo como esse, que isso demonstra a subida de patamar do clube. Não é que veio no Maracanã e por acaso fez um joguinho igual ao gigante Flamengo. Não, ontem foi um jogo de quem estava brigando por liderança. E o Bahia jogou como um time que briga por liderança. Um time que, né, passado recente, chegou a estar nas divisões inferiores, aí teve a venda da SAF, veio o City, ano passado briga para não cair, e aí vai remontando o time e hoje briga lá em cima. E não é só que briga, jogando feio, aí do nada faz um golzinho, não. Joga bem. Você vê a comemoração do time do Flamengo quando acaba? É comemoração de quem sabe que ganhou de um grande adversário, que jogou bem e era importante, era uma briga pela liderança. Então, eu acho que é um jogo, assim, que, não vou falar que simboliza, porque foi uma derrota, mas é pro torcedor do Bahia, assim, realmente ficar orgulhoso. Cara, estamos ali, chegamos junto com os caras, que é o grande sonho, óbvio, depois da venda do futebol do clube. Então, foi um jogo, assim, realmente muito bom do Bahia. Bahia teve não ganhou, foi no detalhe, no final. 5 rodadas com chance de assumir a liderança. Não conseguiu em nenhuma delas, mas isso já mostra a diferença do ano passado. É isso. Ano passado era sempre rodada para sair da zona do rebaixamento, rodada para sonhar em sair na próxima da zona do rebaixamento. Agora é um campeonato em que o Bahia já teve 5 possibilidades de assumir a ponta, não rolou ainda. Jogo igual que foi decidido numa bola parada, mérito do Flamengo.